Pessoal, beleza? Eu aqui de novo, enchendo o saco de todo mundo. Ele gamer na área, mas estamos aqui Super 11. Tinha muito coração. A história em um vídeo. Confia. E com 46 mil. Clark. Escreve lá, escreve no meu. Deixa o like. No meu e no dele. Hoje, nesse canal... Eu sei, sou mais forte, mas se cheguei até aqui, eu tive alguém pra me ajudar. Eu agradeço e sei que juntos poderemos ganhar. Super 11, anime que joga gordo contra magros, homens contra mulheres, supostos aliens contra gente normal, etc, etc. O anime sobre um time de futebol que vence sempre na força da amizade, faltando 4 minutos para acabar a partida. Malditos 4 minutos. Mas ainda assim, um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Essa é a história de Endo, um garoto goleiro que come pensando em futebol, vai pra escola pensando em futebol, dorme pensando em futebol, joga futebol pensando em futebol. Literalmente eu. Endo tem como grande inspiração seu avô que supostamente morreu e sonha um dia jogar os melhores campeonatos de todos. Porém, o time da escola dele é uma cagada e nem jogadores direito tem. Tudo isso muda quando conhecemos Shuya Goenji, o cara mais gostoso e para mim o melhor jogador do anime. Não quero saber, não me venham com outros nomes. Para mim, esse é o melhor e eu fiquei maluco quando em 2022 ele apareceu em um comercial da Nike. A primeira aparição do Goenji já é com aquela música clássica do personagem e é defendendo uma garotinha de levar uma bolada de 2 valentões. Ou seja, o cara já mostra pra que veio. Mas o problema é que quando o Endo começa a encher o saco dele pra ele jogar num time, ele diz: não, cara, sai daqui, para de falar. Se você não gostasse, não chutaria daquele jeito. Olha, Endo, você fala demais. Em paralelo a tudo isso, conhecemos também o principal time da cidade, nada mais, nada menos, nada mais que o Instituto Imperial, comandado pelo malvado Kageyama, e em campo quem comanda o time é o Yuto Kido, como o cara que por alguma razão desconhecida joga de capa e é o meu terceiro, quarto, não sei, personagem favorito do anime. O cara é foda. Por algum motivo, o time de futebol mais temido de todas as escolas do Japão, o time que não perde há 40 anos, se interessa em jogar uma partida treino com a Waymon. Se interessa apenas porque querem ver uma única pessoa jogar, o Shuya Goenji. O time do Endo, obviamente, fica morrendo de medo, mas ainda assim, ele junta os outros jogadores, como o Kazemaru, que na dublagem primeiramente eles chamam de Akazemaru, e juntando isso com o fato do personagem parecer uma mulher, todo mundo em algum momento já questionou a sexualidade do cara. 4 olhos, como que não joga nada, mas diz que se derem pra ele a camisa 10, ele entra pro time e etc. A coisa que o Endo treina pra caramba, inclusive lê um caderninho de técnicas deixado pelo avô, motiva todo mundo, mas é completamente humilhado pelo Instituto Imperial. Como o Goenji não aparece pra jogar, os caras começam a machucar pra valer o Endo. Então o 4 olhos com medo abandona a partida e o homem da 10 pega 10. 1 minuto de silêncio pra prestar respeito, ok? Eu tenho 22 anos na cara e continuo me arrepiando que nem uma criança quando vejo isso. Bom, já nos 20-0, o Goenji entra e o Instituto Imperial manda o seu chute especial. Chute que é defendido pela icônica mão fantasma do Endo, que na dublagem eternizou-se como mão fantasma, mas o certo seria a mão de Deus. E essas mudanças na dublagem mais pra frente eu te explico por quê. Porque o que importa, meu amigo, é que o cara lança e o Goenji, utilizando também icônico furacão de fogo, faz um golaço nos caras. Desculpa os gritos, é que eu tô realmente empolgado. Eu jogo aqui, treino aqui, conquisto aqui. Estamos treinando como um forte dragão, dragão com a habilidade de um samurai. Enfim, apesar de toda a empolgação, o Goenji diz: foi mal, galera, mas eu não vou jogar, foi só dessa vez. Então larga a camisa e aqui eu aproveito para apresentar-lhes alguns outros personagens simpáticos que nos acompanharão nessa simpática história. E esses são: todos esses jogadores
jogadores que eu não vou falar o nome de todo mundo, mas os destaques são Someoka, como um atacante que fica com bastante ciúmes do Goenji, Kabeyama como gordo que ninguém dá nada por ele, mas ele nunca ficou de fora de um jogo sequer da Raymond, até convocado pra Copa mais pra frente o cara é, então respeitem. A Aki como uma das simpáticas garotas da comissão técnica, inclusive sempre achei que o Endo terminaria o anime com ela, mas não, spoiler, ele casa com a Natsumi, filha do dono do colégio. Ademais também conhecemos a simpática Haru e o Sombra, que não é nada importante pro anime, mas como o sonho dele é ser visto ao invés de excluído, eu vou deixar ele ter uns segundinhos de fama aqui. Apesar de ter perdido de 20-1, o jogo da Uemo contra o Instituto foi um sucesso, então eles arrumam mais um montão de novos jogos e se vencerem ganharão uma vaga no Campeonato Futebol Fronteira. Seguindo o Goenji, porque claro, o Endo é chato pra caramba e nunca desiste, descobrimos que o fato do cara não jogar mais futebol é por causa da sua irmãzinha que tá em coma, e ela tá desse jeito porque no Campeonato Futebol Fronteira do ano passado, que a final era entre o Colégio Kidokawa, antigo colégio do Goenji, e o Instituto Imperial, colégio do Kido, enquanto a menininha tava indo pro estádio, ela foi atropelada. Então o Goenji pensa, se eu não tivesse ido jogar futebol, nada disso teria acontecido. Essa história fica bem séria mesmo quando descobrimos que quem causou esse acidente foi o próprio Kageyama, justamente pro Goenji não jogar a final. O cara tá levando o futebol juvenil muito a sério. Depois dessa conversa, o Endo agradece pelo gol marcado por ele e se vai. Porém, quando a Natsumi investiga sobre o Goenji, lembra ele quem era a pessoa que mais gostava do seu futebol, ele diz, cara, então eu tô dentro, eu vou fazer pela minha irmã. Juntos então eles vencem um montão de times, como... Muito bem, seguimos. Colégio Sobrenatural, uma escola que simplesmente joga uns feitiços e faz com que os seus adversários fiquem parados. Então o Endo fala o feitiço ao contrário, quebra a maldição e com a força da amizade a Waymon vence, apenas. Esse episódio é muito cheirado, mas esse anime todo é cheirado, então não importa. Em seguida quem entra pro time é o Domon, outro aluno novo com cara de idoso de 40 anos que veio do Instituto Imperial e vive passando informações sobre a Raymond pro Kido. Jogos então eles enfrentam o Colégio Selvagem, um time de literalmente humanos macacos que são muito bons em jogadas aéreas. Porém, perde com uma técnica feita pelo Goenji e o Kabeyama chamada Gol Relâmpago. Técnica tirada do caderninho de técnicas do avô do Endo e que custou muito para ser feita porque o Kabeyama tinha medo de altura. Já o próximo adversário dos Super 11 é o Colégio Cinza, colégio que tem um goleiro cabeça de espeto que imita algumas técnicas da Raymond e que acha que já ganharam a partida porque já analisaram todas as técnicas e todos os jogadores da Raymond. Porém, o que não contavam é que a Raymond começaria a treinar no Salão Relâmpago, uma antiga sala abandonada da escola. Então, com uma técnica feita pelo Endo e o Goenji, os Super 11 vencem. Afinal, o futebol não se joga apenas com os pés, e sim com o coração. E os verdadeiros Super 11 são os amigos que fazemos pelo caminho. Analisa isso, cabeça de espeto. A má notícia é que durante esse jogo, o Goenji se machucou, então não joga a próxima. E a próxima é contra o Colégio dos Otakus, os senhores virgindades que usam como técnica especial mudar a barra de lugar. E adivinha quem descobre o plano e marca um gol nos caras? 4 olhos, o senhor virgindade da escola Raymond. Ganhando e ganhando, eles chegam até a final do torneio Futebol Fronteira contra o Instituto Imperial, onde pra impedir a Raymond de jogar, o Kageyama manda o diretor da escola Raymond, que é um covarde e também segue as ordens dele, tirar o freio do caminhão da escola Raymond. Então o Domon, mesmo sendo um espião do instituto, obviamente reprova essa ideia, o Kido reprova essa ideia e no final esse safado acaba sendo descoberto. Então é mandado embora e o Domon permanece porque é perdoado pelo Endo. Como o diretor da Raymond foi demitido e para participar do torneio precisa-se de um treinador, quem acaba incorporando ao time é o Sr. Hibiki, o dono de um restaurante de macarrão que há muitos e muitos anos atrás foi um goleiro treinado pelo próprio avô do Endo nos lendários Super 11, uma equipe muito poderosa que há 40 anos atrás foi para uma final contra o Instituto Imperial e adivinha só, tiveram o caminhão sabotado. Então todos os jogadores ficaram feridos e por WO a vitória foi dada ao Instituto Imperial. Outra história que conhecemos um pouco mais é a do Kido, onde descobrimos que ele veio...
um orfanato e foi adotado por esse cara porque o Kageyama olhou pra ele e disse: olha como esse moleque manda bem na bola, adota ele. Então o cara adotou e fora isso descobrimos que a irmã do Kido é a Haru, que foi adotada por outra família e por ela o Kido faz tudo o que pode no futebol, visto que o pai adotivo disse que se ele sempre vencesse também adotaria sua irmã. Como o Kageyama deu essa informação ao Endo? Não depois do que aconteceu com a família do Guy. O garoto começa a ficar meio perturbado porque pensa: pô, se eu ganhar, ele nunca mais vai ver a irmã. E o Kido, ao contrário do seu mestre, só quer jogar um futebol limpo e justo. Tanto é que o Kageyama tinha sabotado o estádio para acabar com os jogadores da Reimo e com a ajuda do próprio Kido, que percebeu tudo, eles acabam se salvando. Mas resumindo, o Kageyama é o próprio capeta. Queria sabotar o caminhão agora, sabotou o caminhão dos lendários Super 11 há 40 anos atrás, sabotou o campo e por tudo isso acaba sendo preso pelo detetive Onigawara. A coisa é que a partida finalmente começa e o Endo, pensando no que o Kageyama disse pra ele sobre o Kido, começa a jogar muito mal. E o Kido, utilizando a nova técnica do Instituto Imperial, Pinguins Imperiais, abre o placar. Como o Endo tá muito estranho e todo mundo percebe isso, a Reino começa a ser massacrada e aqui acontece uma coisa que vai se repetir muitas vezes no anime. Sim, bolada do Goenji. O cara é um doutrinador. Com ele eu aprendi que violência sempre é a solução. Então o Endo volta pro jogo e aqui sim a partida finalmente começa a ficar boa. Logo Sumeyoki e Goenji empatam a partida. Então o jogo fica extremamente disputado, defesa de um lado, defesa do outro, e no final, com o incrível Relâmpago 1, a Reimon vence. A boa notícia é que eles ganharam a partida e a má é que o Kageyama escapa da prisão. A boa notícia é que a Haruna fala pro Kido que é muito feliz com a sua própria família. E a má é que você ainda não deixou o like nesse vídeo. Então bora, meu irmão, com a força da amizade. Bom, com essa vitória, a Reimo se classifica para o Campeonato Fronteira Nacional. Ou seja, os melhores times do Japão vão se enfrentar, e não só da cidade. E como o Instituto foi o campeão do ano passado, também se classificam. Antes de começar esse torneio, os Super 11 enfrentam os lendários Super 11. Sim, aqueles mesmos jogadores invencíveis de 40 anos atrás. E os caras são bravos. Super 11! Peraí, ele já vai chutar pro gol? Bom, estão meio enferrujados, mas o Hibiki manda eles tomarem vergonha na cara e agora sim. Catavento de fogo, essa técnica é bonita pra caramba. Quem acaba aprendendo ela é o Goenji e o Kazemaru. E enfrentando o Colégio Ninja, o primeiro adversário deles no campeonato, eles vencem a partida usando. Já quando chega o jogo do Instituto Imperial, todo mundo pensa que eles vão mandar ver e a partida acaba terminando 10-0. Porém, não pra eles, e sim pro terrível Colégio Zeus, que humilha os caras e nada o Kido pôde fazer porque tava machucado. Aqui a coisa vai pra frente mesmo quando o Goenji vê o Kido triste e diz: toma essa bolada aí porque comigo é assim, se eu ver triste eu dou logo uma bolada. O Goenji acaba perguntando ao Kido se ele seria capaz de ver o Endo como companheiro ao invés de rival, e assim Yuto Kido acaba entrando pro time. Juntos eles passam pelo Colégio do Muro de Aço, ótimo episódio em que o Kido comanda o campo e o Endo manda um discurso que a técnica mais especial de todas é a de nunca desistir. Outro personagem que também acaba entrando pra equipe é o Ikinose, um antigo amigo da Aki do Domo, que eles achavam que tinham morrido numa batida de caminhão, mas não, o moleque só tinha ido jogar no Vasco e volta pro Japão jogando muita bola. E assim, utilizando uma técnica chamada Triplo Pégaso, uma das técnicas mais bonitas do anime, ele... Pronto.